Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Quarto Evangelho, quarto livro do Novo Testamento. Aleluia. Capítulo 3. Não há lugar onde eu quero estar. Não há lugar em teu amor, em teu amor. Aleluia. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra nesta manhã, que ela possa penetrar no nosso coração, trazendo vida, Senhor. Nós pedimos, em nome de Jesus, Teu Filho amado, vem na nossa vida, como o Teu querido, Senhor, em nome de Jesus. João capítulo 3, quem achou, diga amém. Amém. Conta a história de um homem chamado Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, nascido do Espírito de Deus. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode acontecer isso? E Jesus respondeu no verso 10: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me creis. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. O modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Jesus está falando aqui de algo muito importante. Ele está falando sobre o novo nascimento. Eu estou lendo esse livro do John Piper, que é Finalmente Vivos, o que acontece quando nascemos de novo. Esse livro fala sobre o novo nascimento. O que é novo nascimento? Nós cremos como cristãos que todas as pessoas que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, elas recebem o Espírito Santo de Deus sobre a vida dela. O sangue de Jesus apaga todo o pecado dela, toda a prática de pecado que ela teve no passado, e ela então recebe o Espírito Santo, e ela então é transformada para ter uma nova vida. Ela não mais vive nos delitos, nos pecados de outrora. Nós vemos muitas pessoas que se dizem ter Jesus, ter Deus no seu coração, mas são pessoas arrogantes, gananciosas, pessoas que não conseguem perdoar. Nós vemos muitas dificuldades em nós mesmos, ainda dizendo sermos cristãos, e a palavra de Deus nos garante que quando nós cremos que Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador, Ele nos dá uma nova vida. Hoje nós vamos estar batizando alguns irmãos, que simboliza o quê? O arrependimento. A Bíblia fala que João Batista começou a instituir o batismo. João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel, que era irmã de Maria. Eram 3 meses de diferença a gravidez de Isabel para Maria. E fala que quando Maria e Isabel se encontraram, Jesus no ventre de Maria e João Batista no ventre de Isabel, fala que eles se alegraram dentro do ventre, porque havia um propósito já determinado por Deus para os dois
para que os dois tivessem uma missão juntos. João Batista, ele nasceu com alguns meses de diferença de Jesus, era um pouco mais velho que ele, e João Batista começou o seu ministério indo até os judeus, aqueles que já denominavam pessoas que serviam a Deus, aqueles que eram descendentes de Abraão, aqueles que saíram com Moisés do Egito, né? E ele pregava: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele estava querendo dizer o quê? Que Jesus chegaria, que o Messias chegaria, e que eles não viriam mais somente obedecendo leis, mas que eles teriam que gravar a palavra de Deus no seu coração para viver de uma forma que glorifica a Deus. O desejo de Deus é que eu e você vivemos de uma forma que Ele seja glorificado, que as pessoas olhem e digam: aquela pessoa é uma pessoa diferente, aquela pessoa ela age diferente, como ao mesmo tempo muitas pessoas agem da mesma forma diante de uma circunstância, ela age de forma diferente, ela tem domínio próprio, ela tem controle, ela tem algo diferente nela. Eu quero o que ela tem para mim. A maior forma de você evangelizar alguém para alcançar ela para Cristo é você viver o que você crê. Muitas vezes temos falhado nisso. E João Batista então começou a dizer para o povo judeu: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque embora o povo judeu, o povo hebreu, conhecesse o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no seu coração eles não obedeciam mais a Deus. Eles tinham a sua religião judaica e eles obedeciam os rituais da religião, mas o seu coração estava distante de Deus. Não importa qual seja a religião que você professa, Deus ele quer que no seu íntimo, no seu coração, verdadeiramente você o ame, o sirva de todo o seu coração. Né? Que você não faça isso ou aquilo, deixe de fazer isso ou aquilo por conta de uma religião, mas por conta de você saber, ter convicção: não, Cristo ele habita dentro de mim, Ele habita em mim. Será que Cristo pisaria nesses lugares onde eu piso? Será que na boca de Cristo sairia palavras na qual eu estou liderando? Será que nos olhos de Cristo Ele olharia para onde eu estou olhando? Será que na mente de Cristo passaria pensamentos como passam nos meus pensamentos? Então, uma vez que nós nos arrependemos, nós assumimos a responsabilidade de nos dispor a sermos uma nova criatura. E você pode me dizer: muito difícil ser uma pessoa diferente. Deus ele só quer a sua decisão, a sua disposição. E o próprio Deus ele vai transformar você. Ele vai fazer você uma pessoa nova. Então João Batista começou a pregar e ele falou: sejam batizados todos vocês que reconhecem que precisam se arrepender. E João Batista começou a pregar isso, e ele então começou a batizar. Ele levava as pessoas no rio, e ele então deitava as pessoas naquelas águas e levantava, simbolizando o quê? Um sepultamento. E ao levantar, representando o quê? Uma nova vida. Então o batismo ele representa isso: sepultamento e ressurreição. Você deita, você está sendo sepultado. Você está querendo dizer para todos e para Deus que você está professando, crendo que Jesus é o seu Senhor, e que assim como Ele morreu na cruz, você também morre para você mesmo. Você toma a sua cruz, você se nega e você morre para, juntamente com Cristo que ressuscitou, você também levantar numa nova vida. E isso acontece se o Espírito Santo realiza dentro de você. E então o próprio Jesus chegou até João Batista e foi batizado. João Batista falou: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele falou: não, mas você deve me batizar para que se cumpra o que foi dito. Então é uma ordenança de Cristo, e Ele mesmo obedeceu essa ordenança dada por Ele, e Ele mesmo foi batizado por João Batista. E Jesus mesmo deu essa ordem dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos que se tornam discípulos de Jesus, que seguem as pegadas de Jesus, aquilo que Jesus viveu, né? Eles então se tornam discípulos e devem ser batizados. E aqui nós vemos Jesus falando a um homem. Este homem era um mestre. Ele ensinava a palavra de Deus para outras pessoas, mas muitas coisas ainda ele não compreendia. Ele não compreendia sobre o Messias, sobre quem viria, quem seria o Messias. Ele não compreendia sobre o novo nascimento. E aqui, Jesus está juntamente com Nicodemos, e Nicodemos chama ele de Rabi, que significa mestre. E ele fala: nós sabemos que você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer aquilo que você tem feito se não fosse da parte de Deus.
Primeira coisa que nós temos que entender: a transformação na vida das pessoas só pode vir da parte de Deus. Nicodemos, ainda sendo mestre, ainda conhecendo a palavra, falou: não, eu tenho que chegar até esse homem, eu tenho que falar com ele, porque eu estou sentindo algo que quando eu estou lá na sinagoga, quando eles só leem as escrituras, eu não sinto. Tem algo nele, tem algo diferente dele que toca o meu íntimo. Então, quando você entra na presença de Deus, quando você ora lá na sua casa, no seu quarto, onde você estiver, quando você está aqui, como está aqui nesta manhã, e você sente algo diferente na sua vida, essa é a confirmação de que Deus está agindo na sua vida. Amém? Essa é a confirmação que Deus está trabalhando na sua vida. Não é um pastor ou outra pessoa que vai transformar você. Vai falar: não, você agora não vai mais fazer nada de errado, você não vai. Mas a sua disposição, a sua entrega, o Espírito Santo vem e ele traz no seu coração o desejo de não mais pecar. Porque a nossa carne é só desejo o que é mal, o que é vil, o que é ruim. Então o próprio desejo de não querer mais pecar já é uma ação do Espírito Santo. Quem aqui já sentiu o desejo de não pecar mais, de não falhar mais, de não decepcionar mais a Deus? Essa é uma ação do Espírito Santo. Porque nenhum homem de si mesmo pode ter esse desejo. Porque todos nós, na verdade, desejamos o quê? O pecado. Uma vez que o pecado entrou no mundo, todos nós. Você fala com uma criança assim, né? Você fala assim: ó, filho, você só pode vir até aqui. Desenha uma linha para ele. Na hora que você dá as costas, você vai descer. Uma criança. Você precisa ensinar uma criança o que é errado? Você precisa ensinar uma criança o que é errado? Não. Você precisa... Uma criança, você precisa ensinar para ela o que é certo. Você pega uma criancinha daquele tamanho, aí você tem que falar para ela o quê? Não conversa, não levanta, não corre, não faz isso, não faz malcriação. Não. Você tem que toda vez reverter aquilo que já está dentro dela. A criança é a maior prova, embora ela seja inocente, não tem malícia. Quer dizer: ah, pastor, mas a criança é inocente. Justamente por ela ser inocente e não ter malícia, ela é uma prova viva de que o pecado original já está em nós. Ela não faz por mal, mas é um instinto que está dentro dela. Por quê? Porque ela já nasceu com uma bactéria, com um vírus que não era para estar em nós, que se chama pecado. O que é pecado? Beber, fumar, fazer isso, fazer aquilo. Pecado é todas as vezes que você faz algo contrário ao propósito de Deus, à vontade de Deus, para a sua vida, para o seu corpo, para a vida do seu próximo. Pecado significa no original errar o alvo. Existe um alvo que Deus quer que você atinja. Existe um propósito que Deus quer que você alcance. E quando você está vivendo fora desse propósito, você está pecando. Talvez você não beba, não fuma, não prostitua, não faça nada de errado, mas também você não esteja vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você tem vivido uma vida espiritualmente medíocre. Você está pecando porque você está negligenciando o propósito que Deus tem para você. Qual é o propósito de um pai? Que ele procure ser o melhor pai, que ele trabalhe, que ele sustente a sua família, que ele dê exemplo para os seus filhos, que ele seja amoroso com a esposa. Esse é o propósito de um pai. E quando ele não está cumprindo esse propósito, ele está em pecado. Ah, mas eu nunca traí a minha esposa, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Mas você não está sendo exímio, não está cumprindo com toda a sua disposição, a sua missão. Você está em pecado. Quantos entendem isso? Amém? Então, aqui, esse homem era um homem que era um mestre, um dos principais dos judeus. E ele reconheceu: eu preciso ir até Jesus, eu preciso entender isso. Ele falou: eu reconheço que você é mestre. Porque ninguém pode fazer aquilo que você faz se não vir da parte de Deus. Toda a transformação que eu e você precisamos vem da parte de Deus. Eu posso ir num psicólogo e aí ele vai ficar lá me ouvindo. Vai ganhar R$250 por hora para fazer isso, no mínimo. E aí eu vou terminar de falar e eu vou falar: seu tempo está encerrado, volta semana que vem. Não estou querendo desfazer aqui de nenhum psicólogo, se tem alguém psicólogo de família, né? Mas dentro da profissão, aquilo que ele está fazendo é o que ele pode oferecer. Você pode pagar um psiquiatra e ele vai receitar remédios para você. Mas só a graça, o poder de Deus pode entrar dentro de você e te curar da depressão, pode te libertar. Então conta, enquanto você paga R$250 para o psicólogo, conta para Deus o seu problema.
A Bíblia fala: entra no teu quarto em secreto, fecha a tua porta e ore ao teu Pai secreto, que em secreto te ouvirá e te recompensará. Você tem um Pai celestial. Você tem um Pai, o nome dele é Deus, e Ele deseja que você fale com Ele, que você confesse os seus pecados a Ele. Muitas vezes nós tramamos os nossos pecados, nós tramamos como nós vamos fazer, né? Nós estamos lá no trânsito e o cara nos fecha, aí você fala: não, agora eu vou acelerar, é lá na frente, lá eu vou fechar. Você já está tramando o pecado, aí você já vai lá, fecha o cara e olha para ele e xinga, né? Esses dias não sei aonde que o Samuel viu e falou: pai, aquele moço me mostrou o dedo do meio de você. E aí você tramou o pecado. Aí chega na hora, aí cai aquele remorso. Remorso é diferente de arrependimento. E aí você pensa assim: eu fiquei nervoso aquela hora, tá os meninos vindo no carro, coisa chata. Aí você vai falar: Deus, me perdoa de alguma coisa que eu tenha feito. Que oração mais moralista, que oração mais hipócrita. Você tramou tudo que você ia fazer. Você foi irresponsável, você entrou ali na rua para cortar o carro, poderia ter batido o carro, machucado os seus filhos. Você pode ter xingado esse cara e um dia ele pode vir aqui na igreja, te olhar e falar: você é o cara que vem na igreja e tal. Beleza? Né? Você colocou em risco o seu testemunho como cristão. Você colocou em risco o seu relacionamento com Deus. E aí você fala: mas que bobeira, uma briga, uma discussão de trânsito. Quantos morrem hoje no Brasil por causa de uma discussão de trânsito? Acidentes de trânsito hoje matam mais do que guerras. No Brasil, morre mais gente com acidente de trânsito do que no Iraque, do que nesses países que estão em guerra no Oriente Médio. Você sabia disso? Então, quando você entrar no seu carro, saiba que ele também pode ser uma arma. Saiba que você está assumindo uma grande responsabilidade. Tudo que você for fazer, faça com responsabilidade, amor e coerência. Então, quando você comete um pecado desse, você deve ajoelhar e dizer: Deus, me perdoe, porque quando aquele está, você lembra do rosto do cara, ele me fechou, mas me deu uma raiva tão grande, Senhor. Então, o primeiro pecado que eu cometi foi o quê? Eu tive ira, eu tive raiva daquela pessoa que eu nem conheço. E aí, Senhor, eu desrespeitei as leis de trânsito, porque eu saí na contramão para cortar o cara, para fechar ele. Foi a segunda coisa que eu desrespeitei. Eu desrespeitei a minha esposa, os meus filhos, que eu podia ter colocado na vida deles. Eu coloquei a vida deles em risco. Eu desrespeitei o Senhor, me perdoa. Aí é uma oração de confissão. Porque você disse tudo exatamente que você enxergou que errou. E aí traz a sua consciência, que é a transformação. Entendeu? Então, quando você confessa pecado, o pecado tem nome. Você tem que dar nome para o pecado. Olha, eu pequei, eu fiz isso. Não é assim, me perdoe por um acaso, alguma coisa que eu fiz. Não queremos que Deus faça o nosso trabalho. O nosso trabalho é nos arrepender. Ele nos convida a esse arrependimento. E aqui Jesus está dizendo sobre uma nova vida para Nicodemos. Ele disse no versículo de número 3: em verdade te digo, se alguém nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu posso pregar várias vezes, você fala: eu não senti nada, eu não vi nada. Por quê? Você não nasceu de novo. O que é isso? Você não tomou a decisão você não reconhece na sua consciência que aquela velha pessoa precisa acabar. Aquela velha vida sua, você não deve se alegrar mais dela, nem se lembrar dela. Você precisa tomar uma decisão: eu não quero mais ser aquela pessoa. Se você vem à igreja e você fala: eu não entendo nada que fala lá, eu não sinto nada, é porque você não pode ver o reino de Deus. E por que você não consegue ver o reino de Deus? Porque você ainda não teve o interesse de decidir se arrepender, se envergonhar da pessoa que você tem sido. Todos os domingos que eu estou aqui, todos os dias que eu me apresento diante de Deus, eu tenho algo para deixar no altar de Deus e falar: Deus, eu tenho me arrependido disso, eu quero ser melhor, eu quero ser transformado nisso, eu reconheço que isso aqui ainda precisa ser transformado, eu sei que eu sou falho aqui, Senhor, me ajuda. E quando nós fazemos isso, então nós podemos ver o reino de Deus, que é um reino invisível. Quando nós falamos de reino, nós falamos do quê? De governo. Quando nós vemos o reino de Deus, nós aceitamos então o governo de Deus sobre nós. Nós não vivemos mais segundo as nossas vontades. E quando nós vivemos debaixo deste reino, nós também usufruímos daquilo que este reino nos oferece. Uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia de plenitude no Espírito. Quando você está entendendo? Então Nicodemos era um homem religioso, mas vazio.
Um homem que ensinava a palavra mais vazio, porque provavelmente, áreas da vida dele, Jesus sabendo que ele é Deus e sabe todas as coisas, ele ainda não havia sido transformado. Por que tem pessoa que fala assim, né? Não vou na igreja não, porque pouco que eu vou na igreja orando, rezando, fazendo isso, chega aqui e faz a mesma coisa igual todo mundo. Quem já ouviu isso? Porque muitos cristãos não nasceram de novo, não se envergonham de pecar, não se envergonham de continuar pecando. Acham, eu posso ir na igreja, é como se a igreja fosse um desencargo. Eu vou lá domingo, uma vez por semana, eu busco a Deus, né? Como se Deus fosse uma secularidade e o nosso mundo fosse o primordial. Não, Deus ele tem que ser o primordial para nós, e o mundo a secularidade, ser o segundo, as coisas do mundo, nosso dia a dia, seja no trabalho, seja onde você for, você tem que estar no Espírito. A Bíblia fala, Jesus disse, nós devemos meditar na palavra de dia e de noite, orando em todo o tempo no Espírito, para com o Senhor. Então você está dirigindo, você pode estar falando com Deus, e você pode colocar um louvor no seu carro e adorar a Deus, falar: Deus, essa manhã vem com a tua presença aqui nesse carro, eu sei que eu vou enfrentar dificuldades no meu trabalho, o Senhor me ajuda, me fortalece, o Senhor sabe que eu sou nervoso, eu sou assim, que eu tenho dificuldade disso, me ajuda. Quando você está fazendo isso, você está chamando o reino de Deus, você está se submetendo ao governo de Deus. Aquilo que te controla se torna o seu Senhor. A Bíblia fala: não há como servir a dois senhores, ou há de agradar um ou desagradar o outro. Nós vemos pessoas, Jesus falou muito sobre as riquezas. Ele falou: não tem como agradar a riqueza e a Deus. O que Deus está falando? Deus está falando sobre um espírito maligno que se chama Mamon. Existia naqueles tempos antigos um ídolo chamado Mamon, que ele era adorado. Ele era o ídolo da prosperidade, da riqueza. E esse ídolo tem sido adorado hoje em nossos dias. Existem pessoas que trabalham, e trabalham, e trabalham, e trabalham, e trabalham, e trabalham, e trabalham mais um pouco. Para ganhar o quê? Mais. Para quê? Para gastar mais. E elas ficam cansadas porque trabalham demais. Aí perdem a família porque trabalham demais. Perdem a saúde porque trabalham demais. Gastam dinheiro sem pensar porque se sentem culpados, porque não tem tempo com a família e trabalham demais. Então, que coerência nisso? Eu ganhar 7 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil e gastar 18, gastar 20. Sempre estou devendo. Eu estou servindo a quem? Aí eu tenho aquela resposta: não, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que dar sustento à minha família. Mas mais do que dinheiro, eu não sou contra ninguém trabalhar, não, presta atenção. Estou querendo dizer que nós temos que viver uma vida de equilíbrio saudável. Nós temos vivido uma vida que nós não temos tempo para viver, para desfrutar a vida. Nós não temos tempo para ficar com nossos filhos. O seu filho, ele quer você. O seu esposo quer você, sua esposa quer você. O que adianta você ganhar 10 mil, gastar 12, todo mês ficar com 2 mil negativo? Não seria melhor se você ganhasse 4 e gastasse 3? Ganhasse 5 e gastasse 3? Quantos entenderam o que eu quero dizer? A riqueza não está no quanto você ganha, mas como você decide viver a sua vida. Então as pessoas têm se servido o quê? A dinheiro, a riqueza. Elas têm se prostrado diante disso. Quantas pessoas eu já fui assim, quando eu trabalhava direto melhorar isso e tal. Eu falava assim: eu tenho que fazer alguma coisa, decidir de volta a minha família. E eu gastava dinheiro desordenadamente, porque eu me sentia culpado de não poder dar tempo para eles, de não poder dar atenção para eles. O diabo está roubando você, presta atenção. Deus quer que você tenha uma vida dirigida no Espírito. Às vezes é preciso nós fazermos renúncias, cortes na nossa vida, para que nós vivemos na plenitude do Espírito. E está entendendo? Diga. A Bíblia fala que todo que é nascido de Deus é como ele é levado pelo vento. O vento você não sabe de onde vem e para onde vai, mas você sente. O que ele está querendo dizer? Que todo que é nascido de Deus, ele é direcionado por Deus. O vento sopra para lá, nós vamos para lá. O vento sopra para essa direção, nós vamos para cá. Você que é nascido de Deus, você é direcionado pelo Espírito Santo. Tudo que você for fazer, Espírito Santo. Proposta do trabalho, né? De promoção, como vocês me contaram, né?
E aí tem uma promoção, não, orar, Deus, mas para ganhar o dobro. Não, era o dobro de preocupação, o dobro de tempo a mais. Não, vamos orar. Não é de Deus. Eu prefiro Deus, eu prefiro estar com a minha família. É isso aí. Mas vamos ter que fazer concessões. Vamos ter que nos sujeitar à voz do Espírito, para que nós sejamos felizes. Porque só a felicidade plena quando nós nascemos de novo, quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. As pessoas, elas são infelizes, por quê? Porque elas tomam decisões sem a direção de Deus. E quando elas estão com problemas, elas procuram a Deus. É assim, não é? Todos nós somos assim. Então agora, Deus vai vir e vai nos ajudar a endireitar aquilo que estava errado. E agora, daqui em diante, nós vamos decidir a só tomar decisões debaixo da direção de Deus. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, a Bíblia diz lá no Salmo, nós tão lindo, que fala, ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces. O Senhor nos caminhos, o meu deitar, o meu levantar, conhece todos os meus caminhos. Vê se em mim algum caminho do mal, se guia-me pelo caminho da justiça. Deus, Ele sabe de tudo. Ele te conhece, Ele te formou. Ele sabe onde é a sua fraqueza, Ele sabe das suas qualidades. Diga para Ele, Senhor, me ajuda, me transforma. Eu quero ser transformado por Ti. E Jesus aqui Ele falou várias vezes, em verdade, Quando Jesus, Ele repete mais de uma vez a mesma coisa, porque Ele quer ressaltar aqui. Em verdade te digo. Não é qualquer um que está dizendo, é o Senhor Jesus. Então vamos ouvir. E Ele fala, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Quantos querem ver o reino de Deus? Quantos querem saber aquilo que Deus tem preparado para você? A Bíblia diz que nem olhos de homens viu, nem ouvido de nenhum homem ouviu, nem penetrou na mente ou no coração de nenhum homem naquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado grandes coisas para você, mas você só verá essas grandes coisas se você decidir nascer de novo. A palavra de Deus diz, se vocês permanecerem em mim e todas as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem em meu nome e vos será feito. Se a palavra de Deus permanece em você, você permanece nele, cumpre então querer a vontade de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E aqui ele repetiu o versículo 5, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora ele diz que aquele que deseja entrar no reino de Deus, ele tem que ser nascido da água e do Espírito. Como que nasce da água e do Espírito? Esse homem começou a perguntar, mas como que acontece isso? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe, vou voltar a ser um bebê, vou nascer de novo. Ele falou, como que você é um conhecedor da palavra, um mestre, e você não compreende essas coisas? Jesus falou. O que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos, quero que você leia comigo, está no livro de Ezequiel, capítulo 36, lá no Velho Testamento. Deixa marcado aí, João, e vamos em Ezequiel, capítulo 36. Olha como é que Deus é bom, vai sair um sozinho. Deus cuida da gente. Tá vendo? Deus cuida de você. Ezequiel 36, 24 ao 28. Amém? Ezequiel 36, 24 ao 28 diz: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vocês. Jesus falou: aquele que não nascer da água e do não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, não pode ser de Deus, não pode viver uma vida plena em Deus, aquele que não for lavado pelas águas do Espírito. E aqui está dizendo, 25: então aspergirei água pura sobre vocês, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Versículo 26: tirarei de vocês um coração de pedra, e vos darei um coração de
carne. Porém dentro de vocês o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos e guardais os meus juízos e os observeis. Esse é o livro de um profeta. O profeta é aquele que diz aquilo que irá acontecer, aquilo que Deus irá fazer. Aqui Jesus está se referindo a Nicodemos justamente a essa profecia. Aquele que não nascer da água e do Espírito. O que ele está querendo dizer? A água ela é o que? Para purificar. Jesus está fazendo uma analogia de Ezequiel no versículo 24, 28. Jesus está falando para o povo: eu vou reunir todas as pessoas que me servem, em todos os países do mundo, em toda parte do mundo. Um dia eu vou reunir todo esse povo para morar comigo. Mas antes disso, eu vou pegar água e vou aspergir água sobre eles. Eu vou os purificar de toda imundícia, de todo pecado, e vou dar a eles um coração novo, um espírito novo. Isso é o que? Um novo nascimento. Só é possível seguir a Cristo, viver com Cristo, desejar estar em Cristo, quem tiver um novo coração. Não adianta eu querer servir a Deus, vir para a igreja e continuar com o mesmo coração de antes, com o mesmo espírito de antes, abatido, desanimado, sempre reclamando, ou com o coração: eu vou para a igreja porque Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo, vamos para a igreja para prosperar. Não é assim que se serve. Eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus, porque para me perder o quê? Perder o orgulho, perder a arrogância, perder o controle. Primeiro eu perco para depois ganhar. O reino de Deus é perder para ganhar. O reino de Deus é lançar sementes, e as sementes, quando elas caem na terra, elas têm que morrer para dar fruto. Se ela não morrer, não produz fruto. Por isso que a semente tem que ficar debaixo da terra. E aqui Jesus está falando justamente isso, que a palavra dele, a verdade, vem limpa. É difícil seguir a Cristo. Por quê? Porque quando alguém gritar com você, você também vai querer gritar com ela. E a palavra de Deus fala o quê? Que você vai ter que ter o quê? Controle. Aí a vida inteira você nunca teve limite, nunca ninguém ensinou a ter limite. Sua mãe falava uma coisa pra você assim, falava uma coisa assim, chorava. Aí você casa, aí seu marido fala uma coisa pra você, porque nunca ninguém falou assim: ó, menina mimada, fica quieta, ó, respeita o meu direito. Nunca ninguém falou pra você. Aí a palavra de Deus vem e diz o quê? Você tem que respeitar e amar o seu próximo como a ti mesmo. O que isso significa? Você deve fazer com ele aquilo que você quer que os outros façam a você. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela não pode ser extinguida nunca. Por quê? Porque ela não coloca limite no ser humano. Por que o mundo está do jeito que está hoje? Porque não tem limite. Todo mundo quer legalizar droga, quer legalizar homossexualismo, né? Vamos autorizar tudo. Tudo é, não, se eu falar uma coisa, não é homofóbico, é preconceituoso. Então todo mundo faz o que dá na cabeça. Essa cultura está invadindo o mundo. Aí tem os extremistas do outro lado também. Quem não segue o caminho deles, eles vão lá e matam. Então nós estamos vivendo dois extremos. Não temos equilíbrio. E a palavra de Deus, ela vem e nos coloca limite. Não matarás, não adulterarás. Você vai amar o teu próximo como você vai se importar com o teu próximo. A palavra de Deus é a única que confronta a nossa carnalidade, a nossa maneira de viver. Quem aqui gosta de ser repreendido? Quem aqui gosta de ouvir de alguém se você está errado? Quantos amigos você já criou ao seu redor que só bate a mão no seu ombro e te elogia? Não são seus amigos. Aquele que se diz seu amigo e te afasta de Deus, não é amigo de Deus. A Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se faz inimigo de Deus. E aquele que se torna amigo de Deus se faz inimigo do mundo. Vocês que são jovens, vocês que estão ganhando, todos vocês devem ser diferentes desses jovens que não respeitam os pais. Não está fora de moda, não tem que respeitar os pais, tem que honrar os pais. A palavra de Deus diz para os filhos: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os seus dias sobre a terra, para que tudo te vá bem. Quem quer viver muito aqui, levanta a mão. Então você deve honrar seu pai e sua mãe. Ah, mas eu não falo com meu pai, então você vai morrer cedo. Viu? Eu estou te avisando já. Está na Bíblia. Ah, não estou nem indo para a Bíblia, não creio. Não tem problema se você crer ou não. Há um Deus que rege esse universo. Você crê ou não crê, ele é Deus. E não depende de você crer para ele ser Deus. Então a palavra de Deus nos ensina que para que nós tenhamos uma vida abençoada, nós temos que sim obedecer princípios. Não é viver de qualquer jeito. Você quer viver muito? Então liga para o teu pai e para a tua mãe e pede perdão. Fala: me perdoa.
Eu lhe abençoo em nome de Jesus. Você quer ser bem sucedido nessa terra? Comece a honrar teu pai e tua mãe. O que é honrar, pastor? Vou te explicar. Esses dias eu expliquei isso para uma irmã da igreja. Às vezes, existem pais que dão conselhos errados também. Sim ou não? Principalmente hoje em dia. Tem muito pai e mãe dando conselho errado, não é verdade? Está perdido. Começa com os pais. Então, o que é honrar? Honrar não é você dar a qualquer pessoa aquilo que ela deseja que você der a ela. Honrar é você dar àquela pessoa aquilo que diante da palavra de Deus é direito dela. Entendeu? Porque se eu estiver fazendo algo que desonra a Deus, mas que é o desejo daquela pessoa, para ela eu estou honrando ela, mas vou estar desonrando a Deus. Que propósito é isso? Quantos entenderam? Então, eu não tenho que dar, muitas vezes, aquilo que a pessoa deseja, não é o que agrada a Deus. Então, eu vou fazer para aquela pessoa aquilo que é o direito dela, de acordo com a palavra de Deus. O que é direito dos pais em relação à palavra de Deus? Que você ouça os conselhos dele, que você ore por eles, que você não responda a eles. Noé, ele havia bebido da vinha, e ele se embriagou, e fala que ele ficou nu. E fala que um dos filhos dele viu ele nu. E quando viu ele nu, fala que o filho virou o rosto e foi com uma capa para cobrir a nudez do seu pai. O pai dele estava errado. Mas o filho dele, que se chama Sem, falou: não, a função minha como filho é honrar meu pai. Vou cobrir meu pai para que outro não veja. Mas fala que o outro filho, que se chamava Cão, o nome do cara já era Cão, já era dos infernos. O cara viu ele pelado e falou: ah, o pai bebeu lá, tá peladão lá. Expôs o pai dele para todo mundo. A Bíblia fala que aquele que cobriu o pai foi abençoado, e aquele que expôs a nudez do seu pai foi amaldiçoado. Noé estava certo em beber, ficar embriagado nu? Não, mas ainda assim ele era pai, ele tinha autoridade. Vamos entender. Você não se toca, não toca numa autoridade que xingou por Deus. Dilma vai lá no estádio, todo mundo, vergonhoso isso. Porque a Bíblia fala que nós temos que orar pelas nossas autoridades. Ah, está roubando, está fazendo isso. Então vota direito. Né? A sua revolta tem que ser na urna, não é ficar dentro. Isso é falta de respeito. Isso mostra que nós somos um país sem educação. Que além de escolher mal, depois estão na Havaiana da nossa própria decisão, porque a maioria votou. Isso é um desrespeito. Eu acho isso uma falta de respeito muito grande. Autoridades têm que ser respeitadas. Ah, mas não está fazendo certo, está roubando, não, vai prestar conta para Deus. Deixa ele na mão de Deus. Deixa a Dilma na mão de Deus. Mas ela é presidente do Brasil, deve nosso merecido respeito. Enquanto ela cumpriu o mandato dela, nós temos que respeitar como presidente do Brasil. Porque ela foi constituída como autoridade. Agora você pega, presta atenção, você é pai, você está assistindo um programa eleitoral, você começa a tirar sarro, você ensinando para os seus filhos o quê? A não respeitar o quê? A autoridade. Quando ele achar que uma pessoa não merece o respeito dele, ele não vai respeitar, vai tirar sarro. Quem está entendendo? Diga eu te ensinando algo que o Espírito tem me ensinado. Ah, não tem nada a ver, pastor, tem tudo a ver. Tem muita coisa que precisa mudar na nossa vida. Muita coisa. O que eu preguei aqui quinta-feira? O profeta Isaías, ele viu a presença de Deus. Ele era um homem de Deus, sim ou não? Mas quando ele viu a presença de Deus, ele falou: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor. Quando nós vemos a presença de Deus, nós vemos o quanto de coisa ruim ainda tem que ser tirada de dentro de nós. O quanto nós precisamos ser transformados. Ah, mas será que nessa igreja nunca vai parar de pregar arrependimento? Enquanto continuar pregando arrependimento, vale a pena você vir aqui. Mas quando eu parar de pregar isso, é melhor você não ter igreja mesmo. Porque aí eu já estou perdido. Em nome de Jesus, que eu nunca me perco. Então Jesus falou para ele: você tem que nascer da água do Espírito, Nicodemo. Sabe o que é isso? Que Deus está falando para Nicodemo? Não era somente ele entrar na água e ser batizado. Ele precisava que o coração dele decidisse o quê? Mudar. Decidisse ser transformado. Decidir: não, Senhor, me dá um coração novo, me dá um coração puro, me dá um coração transformado. Eu quero ser diferente. Eu sou inconformado de ser assim. Queridos, todas as vezes que eu erro, eu peco, eu fico inconformado. Eu falo: Deus, como é que eu errei? Como é que eu perdi? Como é que eu perdi a paciência? Como é que eu fiquei nervoso? Como é que eu fiquei isso? Como é que eu pensei aquilo? Me ajuda, Senhor, me transforma. Eu quero ser transformado. Eu quero ser diferente. Eu já contei o testemunho aqui, né? Não sei se vocês estavam aqui, vou contar de novo. Que eu estava com alguns pedreiros lá em casa. Naquele dia eu sou muito metódico. Eu acordei de manhã, orei, e
eu olhei, hoje eu tenho isso para fazer. Nossa, tem bastante coisa para resolver hoje. Então eu não posso cometer erros, não posso ter nenhuma surpresa, senão vai atrapalhar meu dia. Eu acho que eu posso controlar meu dia, né? Eu sou perfeccionista, Deus está me curando ainda. Então eu acho que eu posso ter controle sobre o meu dia. Eu acho. Mas Deus está me mostrando que não. E aí eu fui levar minha filha às 7 horas da manhã na escola. E ela cochilando no carro, a chave do portão. Aí ela me vai para a escola e leva a chave de casa. Aí eu pego os pedreiros, levo em casa e falo, nossa, o portão está fechado, gente. Como é que nós vamos trabalhar? Eu disse, não é a chave. Aí eu procurei a chave, tudo dentro do carro, não achei. Falei, a chave está lá na escola, dentro da sala. Aí eu já vi no carro, já vi o pescocinho dela assim, na minha visão. Com vontade de pegar no pescocinho dela, torcer. Cheio de coisa para me fazer. A Sara foi me esquecer a chave. Que menina esquecida. E na minha cabeça, tudo isso. Aí o Espírito Santo me lembrou que aquela raiva minha ia passar assim que eu pegasse a chave e falar com um monte de graça. Mas aquilo ali nunca mais eu ia esquecer. Imagina você lembrar que o seu pai, que você com 12 anos, está começando a adolescência, está começando aquela fase de menina meio vaidosa. O seu pai chega na frente de todo mundo e te xinga porque você esqueceu de entregar a chave. Isso é provocar uma ferida na minha filha. Isso não é ser algo que é glorificar a Deus na vida da minha filha. E então eu pedi para o Espírito Santo me perdoar, me dar paz. Na hora que eu cheguei lá, eu chamei, a orientadora chamou ela. Ela falou, ela veio que esqueci, minha filha, não tem problema. Foi bom que eu te vi de novo, saudade de você, um abraço. A orientadora me viu assim. Falou assim, vem aqui na sala que eu quero conversar com você. Ela falou, você pode vir aqui no dia 8 de outubro para dar uma palestra para os pais aqui dessa escola, para ensinar eles a como educar os seus filhos e a como ser mais amoroso com os filhos deles. Você entende isso? Olha como é que Deus é bom. Se eu tivesse dado um mau testemunho, ela ia me chamar. Mas eu dei um bom testemunho. Agora eu vou ter a oportunidade de ver aqui no ensino prático e eu falar para vários pais como eles devem ter paciência com seus filhos. Por quê? Porque eu sou bom? Não, mas porque Deus me deu um novo coração. Ele me deu um novo espírito. Porque Ele lançou água no meu coração. E Ele limpou meu coração de toda mágoa, de toda raiva, de toda angústia. Eu falei, esqueça do meu Deus. Aí eu já estava lá perdido mesmo. A mulher começou a contar os problemas da vida. Eu falei, pode contar. Ela ficou 40 minutos falando. Eu esperei lá esperando. E ela contou, eu orei para ela e tal. Ela contou, eu falei, que bom que alguém me escutou. Estava passando. Tá bom, cheguei lá 9 horas, esperei lá. Eu falei, vamos lá, agora vocês podem trabalhar. O que aconteceu? Esquenta a cabeça, Deus está no controle. E naquele dia deu tudo errado que eu tinha calculado. Deus falou assim, eu mando na sua vida, tá vendo? Você está na minha mão. Eu profetizo que isso vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Deus vai frustrar os seus planos para mostrar que Ele que tem maiores planos do que os seus para você. Como é bom poder confiar, como é bom poder estar na mão de Deus. Jesus, Ele conta a história do filho pródigo, quando volta do pecado. O pai diz o quê? O meu filho estava morto, mas reviveu. Quem lembra disso? Por que ele estava morto? Porque ele estava vivendo fora do propósito de Deus. Certa vez um homem falou para Jesus, não, eu quero te seguir, mas deixa eu antes voltar e enterrar meu pai, minha mãe. Jesus falou, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Lá em Lucas fala isso. Quem já viu isso? Por que Jesus está falando isso? Aquele que não vive o plano e o propósito de Deus está morto. Está no pecado. O pecado gera a morte. Você pode estar caminhando, vivendo, mas você espiritualmente está morto. Para que eu esteja vivo espiritualmente, eu preciso viver o propósito de Deus. Quem entendeu de mim? Para encerrar então. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo aquele que é nascido do Espírito de Deus. E ele fala no verso 12: se tratando de coisas terrenas, não credes, como crerão nas coisas celestiais. Existem coisas celestiais reservadas para mim e para você. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Vamos estar orando, já preparando para o batismo. O Senhor te chama para uma nova vida com Cristo. O Senhor te chama para ter uma vida transformada, para ser o melhor pai que você pode ser, o melhor mãe, o melhor filho.
estava morto, mas reviveu. Nesta manhã, o Senhor quer trazer pessoas à vida. Você que vive no seu pecado, no seu delito, você está morto espiritualmente. Mas a Bíblia diz que aspergirei águas com vocês. Darei um novo coração, um novo espírito. Darei vida. Eu profetizo nesta manhã sobre você vida. A vida de Deus. A vida do Senhor sobre ti. O Espírito Santo nesta manhã venha sobre você, convencer você de todo o pecado, trazer arrependimento. Que eu e você possamos dizer: Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero uma nova vida. Eu quero nascer de novo da água, do Espírito. Eu quero ver o reino de Deus. Eu quero entrar no reino de Deus. Eu não quero ficar fora da presença de Deus. Me ajuda, Espírito Santo. Muitas vezes você tem a mágoa de Deus, raiva de Deus. Você tem mágoa e raiva porque você não compreende. Principalmente por que coisas aconteceram na sua vida. Muitas vezes nós temos raiva porque nós não sabemos explicar aquilo que temos sentido e vivido. Mas em vez de você ter raiva, creia. Jesus falou: é necessário que creia. É necessário que você acredite. Se lance nas mãos de Deus. Fala: Deus, eu não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida, mas eu creio, eu acredito. Eu quero acreditar no Senhor. Eu quero acreditar. Não é possível que num mundo tão ruim, com tantas coisas ruins, que não existe Deus. Se não fosse Ele, aonde nós vamos apoiar a nossa esperança? Nem eu, nem você somos diferentes dos homens maus. Todos nós somos possivelmente, potencialmente bons e ao mesmo tempo potencialmente maus. Mas o Espírito Santo nos transforma. Senhor, nós pedimos esta manhã. Transforma o nosso coração. Nos dá um novo coração. Nos dá um novo Espírito. Em nome de Jesus que nós pedimos. Nesta manhã. Nos comove, Senhor. Nos constrange. Cada irmão que tem a sua fraqueza, cada irmã a sua fraqueza. Venha trabalhar na fraqueza, Senhor Deus. Venha transformar, Senhor, para o poder do Teu nome. Venha, Senhor, transformar pelo poder do Teu amor. Nós estamos aqui para contemplar o Senhor. Nós estamos aqui todos em condições de dizer: Senhor, nós dependemos de Ti. Tua graça, a Tua vida em nós. Em nome de Jesus.